Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o pastor Evandro e está começando mais um vídeo aqui do canal A Vida do Espírito em Mim. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre sonhos espirituais. Muitas pessoas conheceram o nosso canal através desse tipo de vídeo, falando sobre esse tipo de assunto. E hoje eu quero então falar mais um pouquinho com vocês sobre isso, trocar algumas figurinhas, algumas experiências e tentar ajudar vocês aí de alguma forma através deste assunto. Olha, eu confesso que falar sobre sonhos espirituais não é o assunto que eu mais gosto de falar, né? Porque quando a gente fala de sonhos espirituais parece que a gente está entrando num campo minado, né? A ciência tenta explicar os sonhos, as outras religiões tentam falar sobre esse tipo de assunto e você percebe que todo mundo tem uma opinião, só que a Bíblia ela fala pouco sobre sonhos espirituais. Mas na verdade nós vemos que Deus ele falava muito com os patriarcas através de sonhos, Deus ele falava com reis e autoridades através de sonhos, e até hoje nós vemos muitas pessoas tendo experiências com sonhos espirituais que mudam elas de alguma forma, direcionam, né? Dão uma orientação, um conselho. Os sonhos acabam ajudando as pessoas a fortalecer a fé, né? Porque ela, ali naquele sonho espiritual ela percebe que Deus está com ela, assim como foi com Jacó, né? Enquanto todo mundo estava acusando Jacó estava fugindo, não sabendo o que ia ser da vida dele, e ele vem e tem aquele sonho, que ele julga um sonho maravilhoso, que Deus esteve com ele naquele lugar, e ali, a partir dali, ele sabe que Deus estará com ele na caminhada dele. Quando você vê o sonho de José, né? A partir do momento que Deus dá aquele sonho para José, a vida dele já começa a mudar. Então Deus ele fala através de sonhos, e se a igreja não falar sobre esse tipo de assunto, né, os enganos vão surgir, né? A ciência vai tentar explicar, as outras religiões vão tentar falar, e quem tem que ter mais propriedade para falar sobre esse assunto somos nós cristãos, nós que cremos em Deus e sabemos que Ele fala conosco através de sonhos espirituais desde a fundação do mundo, né? Então é um assunto que precisa ser falado. E mesmo que eu não goste tanto de falar sobre esse assunto porque sei, né, desse campo minado que estou entrando, é necessário falar. A igreja precisa ser orientada, a igreja precisa saber como agir, reagir diante de um sonho espiritual. E hoje então eu estou aqui para falar com vocês mais um pouco sobre isso. Vocês sabem já do nosso posicionamento com relação a sonhos espirituais, como eu devo interpretar, né? Se você não sabe, deixa eu resumir aqui para você aquilo que a gente já falou em outros vídeos. Mas toda vez que eu tenho um sonho espiritual, eu preciso ir até o Espírito Santo, compartilhar com ele aquilo que eu sonhei, e apesar de ter sido ele mesmo quem me deu o sonho, é necessário fazer isso, para que ali, conversando com o Espírito Santo, eu comece a discernir o que aquele sonho quis dizer. Eu não posso discernir carnalmente, eu não posso julgar que entendi um sonho só porque eu conheço as simbologias bíblicas. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso discernir espiritualmente, até mesmo para que eu haja espiritualmente de acordo com aquilo que Deus está me falando com o sonho que Ele me deu. E se eu não abandonar ali as minhas incredulidades, os receios, os medos que aquele sonho muitas vezes nos trouxe, sim, porque lembra que a gente tem às vezes sonhos com demônios, sonhos com batalhas espirituais, alguns sonhos eles não são tão prazerosos de ter, né? E aí alguns sonhos acabam gerando, né, uma sensação de medo, a gente fica assustado com o que Deus está nos dando de recado. E por isso, se eu não for para a oração, para poder Deus curar esse medo, tirar essa ansiedade, essa preocupação, eu acabo entendendo tudo errado e acabo já querendo agir totalmente errado. A verdade é que a gente faz com os sonhos, né, que são mensagens de Deus, a mesma coisa que a gente faz com a Bíblia muitas vezes. A gente vai lá, lê, acha que entendeu, porque a gente sabe ler, né? E aí a gente acha que já entendeu toda a mensagem, quando na verdade a gente sabe que precisa de um amadurecimento espiritual para discernir o que a Bíblia realmente quis dizer. A Bíblia ela pode ser mãe das heresias, né? Como dizem por aí, quando é uma mente carnal que está lendo e tentando entender aquilo que está escrito. Então eu preciso aprender a orar sobre o que a Bíblia diz, orar e perguntar para o Espírito Santo o que eu não entendo, o que eu não sei sobre a Bíblia, se eu não estou entendendo o que significa graça, se eu não estou entendendo o que significa obedecer à lei, se eu não estou entendendo, é predestinação, é livre-arbítrio, é isso e aquilo, eu preciso falar com Deus.
sobre essas coisas para que Ele acalme meu coração, para que Ele tire as incredulidades, as dúvidas, né? E aí eu consigo entender o que a Bíblia diz. E a mesma coisa eu preciso fazer com os sonhos espirituais. Então veja só, uma vez uma pessoa veio trazer para a gente um sonho que ela teve. Uma moça já adulta, ela veio compartilhar com a gente que ela teve um sonho de uma plantinha que tinha acabado de nascer e tinha dado um fruto muito grande. Quando ela compartilhou isso com a gente e tinha outras pessoas ali no local, as pessoas já logo começaram a falar assim: nossa, então isso representa fartura, né? Essa planta parece que nasceu já para frutificar, nasceu com um propósito. Nossa, isso representa prosperidade, isso representa isso e aquilo. As pessoas já foram alvoroçadas em dar a interpretação para aquela moça. Eu confesso que eu não tive interpretação nenhuma quando ela falou, me soou estranho aquele sonho, pareceu sim um sonho espiritual, mas eu não tive nenhuma interpretação. E aí a minha esposa falou para mim que o Espírito Santo já estava trazendo para ela qual era a interpretação, e aí ela narrou o seguinte. Ela disse assim: olha, irmã, esse sonho representa algo precoce. Essa planta está dando frutos fora do tempo. Está muito cedo para essa planta dar frutos. Não está no momento certo para essa planta dar frutos. Então, Deus está falando que algo na sua vida está sendo feito de forma precipitada, né? Está sendo feito precocemente. E quando aquela irmã ouviu aquele sonho, no coração dela, ela entendeu, ou melhor, quando ela ouviu a interpretação, né? No coração dela, ela entendeu porque a crise dela estava sendo justamente o fato dela estar namorando com um rapaz e esse rapaz estar forçando ela a ter relações íntimas. O namoro era precoce, tinha acabado de acontecer, eles tinham acabado de começar um namoro e ainda por cima já tinha essa investida da outra parte de forçar a relação íntima, né? Que é uma relação de casamento que deveria ser somente para quem é casado. Então, ela entendeu no coração dela, mas veja que todas as outras pessoas ali não estavam entendendo, não estavam discernindo. Eu também não tive discernimento, mas a interpretação veio e ela veio certeira naquilo que aquela moça estava precisando. Então, quando nós tentamos entender as coisas por meras simbologias, a gente acaba entendendo tudo errado. É necessário um trabalhar do Espírito, é necessário que o Espírito mesmo revele o sentido que aquele sonho teve. E a gente precisa tirar do nosso coração a ansiedade e a preocupação de não entender aquele sonho. Às vezes a gente fica preocupado, achando que a nossa responsabilidade de entender e já agir para evitar um mal, evitar que algo aconteça, né? A gente acha que é a nossa responsabilidade, quando na verdade Deus, ele quando nos dá um sonho espiritual é porque Ele está vendo, Ele está sinalizando para você que Ele está vendo uma área da sua vida, que Ele já está trabalhando numa área da sua vida, Ele já está cuidando. Os sonhos representam que Deus está vendo e está se comunicando com você porque Ele mesmo já está trabalhando ou está querendo trabalhar ainda mais em alguma coisa e por isso Ele te deu aquele sonho. Uma outra experiência assim que a gente teve foi com uma outra irmã que ela teve um sonho com uma igreja pequena, e ela tentava entrar dentro dessa igreja e quando ela chegava ali no meio ali da igreja, algo puxava ela para fora. E quando ela acordou desse sonho, ela ficou achando que o diabo não queria que ela fosse na igreja, que o diabo estivesse tentando tirar ela da igreja, tirar ela de Deus, tirar ela dos caminhos do Senhor. Mas ela era uma moça muito fiel, tinha muita fé, acreditava, mas ela não estava discernindo o que o sonho estava querendo dizer. E a interpretação que nos veio foi de que Deus estava mostrando para ela que a mentalidade daquelas pessoas, daquela igreja, não era compatível com ela, não era compatível com o que Deus tinha para ela. Essa figura da casa, da habitação, da igreja, né, ela representa a mentalidade. E ela estava tentando ser aceita por pessoas que tinham uma mentalidade muito diferente da dela, sabe? É igual quando uma pessoa tradicional, né, uma pessoa de igreja metodista, batista, tenta entrar dentro de uma igreja como a Assembleia de Deus, por exemplo. Não estou falando que esse era o caso, mas quando acontece isso, nem sempre essa pessoa consegue se adaptar à doutrina daquela igreja, né?
Acontece o contrário também, a Assembleia de Deus, uma pessoa que já é pentecostal tentar entrar dentro de uma igreja onde o culto é totalmente diferente, a importância dada a determinadas coisas do evangelho são totalmente outras, né? Às vezes não há uma compatibilidade, né? E ali naquele momento Deus estava sinalizando isso, que não havia uma compatibilidade. E aí detalhes, a gente descobriu que aquela pessoa estava frequentando aquela igreja há pouco tempo e que estava acontecendo muitas picuinhas ali, estava tendo muito problema, porque ela não estava obedecendo a doutrina daquela igreja, mas ela estava querendo frequentar aquele lugar porque era mais perto da casa dela. Então Deus, ele veio sinalizar para ela que essas picuinhas, essas coisas, era a mentalidade daquelas pessoas rejeitando ela que estava tentando se inserir, mas não estava querendo se submeter, não seria positivo também para ela se submeter àquelas doutrinas, porque ela tinha uma instrução cristã diferente. Não é o que Deus tinha para aquela pessoa, mas pode ser o que Deus tem para outra, tá bom? Então, esse sonho representou isso. E ficou muito claro como ali a preocupação já foi de que era o diabo, quando na verdade era apenas ali uma falta de compatibilidade entre as pessoas. Deus não estava sinalizando demônios, ele estava sinalizando apenas que não seria positivo para aquela pessoa entrar dentro daquela igreja, certo? Permanecer naquela igreja, melhor dizendo. Então, mais uma vez, esses sonhos e a interpretação dada a esse sonho nos ilustra, né? Serve para a gente de exemplo, para a gente entender que a gente parece que está entendendo um sonho, mas na verdade nós não estamos discernindo ele corretamente, porque se o discernimento não vem do Espírito Santo, nós entendemos de forma errada. E aí a gente acaba agindo de forma errada, porque nós não nos preparamos para receber essa revelação. E a gente tem que tomar esse cuidado. Os sonhos, a gente precisa estar preparado para receber a revelação dele. Existe um propósito, um porquê do sonho não ser mais claro, né? Sonhos tão claros, né, podem gerar confusão, mais confusão ainda. Por isso que os sonhos ele vem de uma forma muito simbólica para que você esteja preparado para entender o que o sonho quer dizer. E essa preparação é uma preparação espiritual, onde você abandona os seus medos, tira as incredulidades do coração e aí você começa a se sentir espiritual, você começa a sentir o seu espírito realmente mais pronto para entender a mensagem que aquele sonho trouxe. Se você está pesquisando na internet simbologia, o que o sonho representa, né, você pode já estar num caminho de engano. Se o seu primeiro passo não é a oração, não ir até Deus, você já está num caminho de engano. E aqui, nesses vídeos nossos aqui do YouTube, a gente até tenta passar um pouquinho da simbologia para vocês, mas vocês mesmos devem perceber que ao passar uma simbologia, a gente passa relacionado à mudança de mentalidade, porque se a gente tentar trazer uma interpretação muito precisa, né, uma interpretação mais clara, digamos assim, a gente também vai acabar promovendo esse engano. Então a gente toma muito cuidado aqui na hora de falar sobre sonhos espirituais, para não gerar engano no coração das pessoas, quando elas forem tentar discernir os seus sonhos, só porque ela descobriu o que algo simboliza, né? Só porque ela descobriu que a cobra simboliza isso, a casa representa aquilo, né? Aí ela já acha que entendeu o sonho, quando na verdade precisa da revelação do Espírito. É claro que saber um pouquinho da simbologia acaba já ajudando você a saber mais ou menos do que aquele sonho está querendo falar, mas não significa que você entendeu qual é a reação que você deve ter diante daquele sonho. O fato de você saber do que se trata não significa que você sabe o que Deus está querendo dirigir você a fazer, a agir, certo? Por isso que é importante, de qualquer forma, você ir para a oração, para que você seja transformado e possa agir de forma espiritual e não carnal diante de um sonho que você teve. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí a entender mais um pouquinho sobre sonhos espirituais. E eu fico muito feliz de você ter me assistido até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Até lá. Tchau.